Hoje nós vamos fazer a exposição do capítulo de número 16. Enquanto os irmãos localizam, eu já informo as nossas crianças que durante a exposição eu passarei para vocês algumas ilustrações. Então, se alguma criança não tiver papel lá atrás, no móvel lá atrás, no quadro de aviso tem papel, tem uma prancheta, tem um penal também ali com lápis de cor, para que elas possam fazer as ilustrações. E lembrar os pais que o objetivo não é que as crianças simplesmente façam desenhos por fazer, mas a ideia é que em casa os pais no culto doméstico expliquem a exposição para os filhos. Então aproveitem a oportunidade para fazer bom uso do desenho das crianças, para explicar com mais profundidade na linguagem delas o sermão que vai ser exposto nessa noite. Queridos, eu vou enviar também para a igreja após o culto um devocional para essa semana, baseado neste capítulo 16. Então, são um devocional para 5 dias. Então, você vai ter a oportunidade de, durante a semana, continuar refletindo sobre o texto que vai ser exposto nessa noite. Então, convido os irmãos para acompanharem comigo a leitura. É o capítulo 16 de Levítico. Nós vamos dar continuidade à nossa série expositiva. Então, eu preguei no capítulo 15 antes de sair de férias e nós vamos retomar então a nossa série expositiva, a série nossa de falar a respeito desse viver diante do Senhor, de uma vida diante do Senhor. Eu convido os irmãos para acompanharem comigo a leitura. Eu vou ler todo o capítulo, peço que os irmãos acompanhem. Para as crianças maiores, se elas quiserem, na leitura, toda vez que você vê o nome de um animal, você pode circular o nome dele. Ok? Na dúvida, se na sua versão tiver Azazel, crianças, não é um animal, tá bom? Vamos lá então. Levítico 16 diz assim: E falou o Senhor a Moisés, depois da morte dos filhos de Arão, que morreram quando se chegaram diante do Senhor. Disse, pois, o Senhor a Moisés: Dize a Arão, teu irmão, que não entre no santuário em todo o tempo, para dentro do véu, diante do propiciatório que está sobre a arca, para que não morra, porque eu aparecerei na nuvem sobre o propiciatório. Com isto, Arão entrará no santuário, com um novilho para expiação do pecado e um carneiro para o holocausto. Vestirá ele a túnica santa de linho, e terá ceroulas de linho sobre a sua carne, e cingir-se-á com um cinto de linho, e se cobrirá com uma mitra de linho. Estas são vestes santas, por isso banhará a sua carne na água e as vestirá. E da congregação dos filhos de Israel tomará 2 bodes para expiação do pecado e um carneiro para o holocausto. Depois Arão oferecerá um novilho da expiação, que será para ele, e fará expiação por si e pela sua casa. Também tomará ambos os bodes e os porá perante o Senhor à porta da tenda da congregação. E Arão lançará sortes sobre os 2 bodes, uma sorte pelo Senhor e outra sorte pelo bode emissário. Então Arão fará chegar o bode sobre o qual cair a sorte pelo Senhor, e o oferecerá para expiação do pecado. Mas o bode sobre que cair a sorte para ser bode emissário, apresentar-se-á vivo perante o Senhor, para fazer expiação com ele, a fim de enviá-lo ao deserto como bode emissário. E Arão fará chegar o novilho da expiação, que será por ele, e fará expiação por si e pela sua casa, e degolará o novilho da sua expiação. Tomará também um incensário cheio de brasas do fogo do altar, de diante do Senhor, e os seus punhos cheios de incenso aromático moído,
e o levará para dentro do véu, e porá um incenso sobre o fogo perante o Senhor. E a nuvem do incenso cobrirá o propiciatório que está sobre o testemunho, para que não morra. E tomará do sangue do novilho, e com o seu dedo aspergirá sobre a face do propiciatório, para o lado oriental, e perante o propiciatório aspergirá 7 vezes do sangue do seu dedo. Depois degolará o bode da expiação, que será pelo povo, e trará o seu sangue para dentro do véu, e fará com o seu sangue como fez com o sangue do novilho, o aspergirá sobre o propiciatório, e perante a face do propiciatório. Assim fará expiação pelo santuário por causa das imundícias dos filhos de Israel e das suas transgressões, e de todos os seus pecados. E assim fará para a tenda da congregação, que reside com eles no meio das suas imundícias. Nenhum homem estará na tenda da congregação quando ele entrar para fazer expiação no santuário, até que ele saia, depois de feita expiação por si mesmo e pela sua casa e por toda a congregação de Israel. Então sairá ao altar que está perante o Senhor e fará expiação por ele, e tomará o sangue do novilho e do sangue do bode e o porá sobre as pontas do altar ao redor. E daquele sangue aspergirá sobre o altar com o seu dedo 7 vezes, e o purificará das imundícias dos filhos de Israel, e o santificará. Havendo, pois, acabado de fazer expiação pelo santuário e pela tenda da congregação e pelo altar, então fará chegar o bode vivo. E Arão porá ambas as suas mãos sobre a cabeça do bode vivo, e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, e todas as suas transgressões e todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode, e enviá-lo-á ao deserto, pela mão de um homem designado para isso. Assim aquele bode levará sobre si todas as iniquidades deles à terra solitária, e deixará o bode no deserto. Depois Arão virá à tenda da congregação, e despirá as vestes de linho, que havia vestido quando entrara no santuário, e ali as deixará, e banhará a sua carne em água no santo lugar, e vestirá as suas vestes. Então sairá e preparará o seu holocausto e o holocausto do povo, e fará expiação por si e pelo povo. Também queimará a gordura da expiação do pecado sobre o altar. E aquele que tiver levado o bode emissário lavará as suas vestes e banhará a sua carne em água, e depois entrará no arraial. Mas o novilho da expiação e o bode da expiação do pecado, cujo sangue foi trazido para fazer expiação no santuário, serão levados fora do arraial. Porém as suas peles e sua carne e o seu esterco queimarão com fogo. E aquele que os queimar lavará suas vestes e banhará sua carne em água, e depois entrará no arraial. Isto vos será por estatuto perpétuo. No 7º mês, ao 10º mês, afligireis a vossa alma, e nenhum trabalho fareis, nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós. Porque naquele dia se fará expiação por vós, para purificar-vos, e sereis purificados de todos os vossos pecados perante o Senhor. É um sábado de descanso para vós, e afligireis as vossas almas. Isto é estatuto perpétuo. E o sacerdote que for ungido e que for sagrado para administrar o sacerdócio no lugar de seu pai fará expiação, havendo vestido as vestes de linho, as vestes santas. Assim fará expiação pelo santuário. Também fará expiação pela tenda da congregação e pelo altar, semelhantemente fará expiação pelos sacerdotes e por todo o povo da congregação. Isto vos será por estatuto perpétuo para fazer expiação pelos filhos de Israel e todos os seus pecados uma vez por ano. E fez Arão como o Senhor ordenava a Moisés. Vamos orar, queridos. Senhor Deus, o Pai, graças te rendemos pela tua palavra. E neste momento, ó Pai, clamamos para que teu Santo Espírito nos conduza e cresçamos, ó Pai, em graça diante do Senhor.
Que nossa vida, Senhor, seja transformada. Que teu nome seja glorificado. Assim oramos, clamamos em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém. Meus irmãos, imagine que você precise passar por uma cirurgia. Eu quero que todos vocês imaginem, inclusive as crianças, porque eu quero que as crianças façam primeiramente esse desenho. Imagine que um médico, ele explica que você vai passar por um procedimento que ele vai ser longo, ele vai ser complexo, e é um procedimento que qualquer descuido, ele pode colocar a sua vida em risco. Esse procedimento, meus irmãos, no dia que ele for marcado, você vai chegar ao hospital e você vai observar toda uma preparação da equipe. As mãos ali, elas vão ser cuidadosamente higienizadas, os instrumentos eles vão ser esterilizados, as roupas vão ser trocadas e cada pessoa que ocupa ali uma função, cada uma delas vai seguir rigorosamente um protocolo. E ninguém reclama disso. Ninguém olha para o médico que vai fazer a sua cirurgia delicada e fala assim: acho que o senhor está exagerando. Não precisa lavar tanto a mão assim. Não precisa de todas essas coisas. Para que, doutor, limpar o bisturi? Ninguém acha isso exagerado. Ninguém se pergunta se vai ter um jeito mais simples de fazer tudo isso. Bem pelo contrário. Quanto mais séria é a cirurgia, mais natural parece para a gente os cuidados. Até porque a gente está lidando com algo que é extremamente precioso, que é a vida humana. Agora imagine alguém entrando na sala de cirurgia de qualquer jeito, sem preparo, uma pessoa ignorando totalmente os procedimentos e tratando o ambiente como se ele fosse um lugar comum. Imediatamente a gente vai concluir, meus irmãos, que essa pessoa ela não entendeu onde ela está. E ela não entendeu a seriedade que todo o processo ali ele exige. E o problema disso não é só, quebrou um protocolo. O problema é que se a pessoa não tem uma percepção com relação à gravidade de tudo isso, ela está colocando a vida dela em risco. Eu falo tudo isso para os irmãos porque nós chegamos no capítulo 16 de Levítico e nesse capítulo a gente encontra algo semelhante ao que eu acabei de descrever. O capítulo inteiro, meus irmãos, ele vai descrever uma cerimônia que ela é extremamente longa, ela é extremamente detalhada. Tem lavagens, tem troca de roupa, tem sacrifício, tem sangue, tem fumaça, tem movimentos cuidadosos, todos eles foram determinados pelo Senhor. E à primeira vista, quando a gente lê o capítulo, a gente pode pensar assim: nossa, é meio exagerado. Para que tudo isso? Para que tanto excesso? Só que Deus, meus irmãos, Ele está ensinando para a gente exatamente isso. Ele está dizendo assim: olha, quando o homem ele compreende diante de quem ele está, a reverência, ela não é exagero. Os detalhes, eles existem porque a presença de Deus, ela não é comum. Nada de bom, meus irmãos, acontece quando a gente trata a presença de Deus como algo comum. E o nosso texto começa falando que foi exatamente isso que aconteceu no capítulo 10. Volta a sua Bíblia lá no capítulo 10. Você vai se lembrar que nesse capítulo, Nadab e Abiú, os filhos ali do profeta Arão, eles se aproximaram de Deus, tratando Deus como algo comum. Eles chegaram-se diante de Deus de maneira irreverente e eles morreram. Perderam suas vidas. E aquele episódio, meus irmãos, que aconteceu lá no capítulo 10,
a partir do momento em que aqueles 2 sacerdotes, eles morreram, a partir daquele momento, todo mundo começou a se perguntar, e agora, como que um povo pecador vai permanecer na presença de um Deus que é santo? O sacerdote morreu. O que vai ser de mim? Eu que não sou sacerdote, o povo pensando. E ficou então a pergunta no ar. Se Nadab e Abiú morreram, as pessoas começaram a se perguntar, o que vai ser de nós? E quando a gente começa a ler, continuar a leitura em Levítico, a gente pensa, bom, se no capítulo 10 Nadab e Abiú morreram, e fica no ar a pergunta, o que vai ser de nós? O capítulo 11 vai responder essa pergunta para a gente. Só que não. Do capítulo 11 até o capítulo 15, o texto ele passou a falar para a gente a respeito de impureza. Ele começou a falar a respeito do que é puro e do que é impuro. E falou para a gente a respeito de alimentação, de nascimento, de doenças, de problemas na casa, de problemas relacionados às funções mais comuns do corpo. E quando o capítulo 11 ao 15 começou a falar todas essas coisas, o capítulo 11 e 15 deixou bem claro, o povo de Deus lida todos os dias com impureza. E aí sabe o que aconteceu, meus irmãos? A pergunta do capítulo 10, o que vai acontecer porque nenhum sacerdote consegue entrar de qualquer jeito? Ela ganhou amplitude. Porque se no capítulo 10 o sacerdote morreu, o capítulo 11 até o 15, ele falou assim, você é impuro e agora você vai morrer. E aí todo mundo agora, todo Israel está tenso. Porque ninguém consegue entrar na presença do Senhor de qualquer jeito. E essa situação então, meus irmãos, poder se achegar à presença do Senhor, isso se tornou um ponto extremamente alto do livro de Levítico. E é exatamente aqui que entra o capítulo 16. Ele é o capítulo central, literalmente ele é o capítulo central, é o capítulo do meio de Levítico, mas ele é central também porque ele vem justamente apresentar a forma como o povo de Deus, os sacerdotes, toda a nação, ela vai ser tratada para poder entrar na presença do nosso Deus. E o nosso Deus então apresenta para o seu povo aquilo que nós conhecemos como o dia da expiação. Mais do que uma cerimônia anual, meus irmãos, esse dia aqui é uma resposta do próprio Deus para a maior necessidade do seu povo, que é permanecer na presença desse Deus Santo sem ser consumido pela sua santidade. Eu quero que você acompanhe então comigo o nosso texto. Se você olhar para o verso de número 1 e o verso de número 2, você vai perceber que logo nas primeiras palavras do capítulo, Moisés ele começa a recordar justamente a morte de Nadab e de Abiú, os filhos de Arão. E aquela tragédia ali, meus irmãos, não é só uma lembrança dolorosa. Aquilo ali se transformou numa advertência permanente. É Deus falando assim, me trate como algo comum e você vai se dar mal, muito mal. Você vai morrer. E o Senhor, então, meus irmãos, ele dá uma ordem para Arão e fala assim, Arão, você não pode entrar no lugar santíssimo quando você quiser. Deus está falando assim, o acesso à minha presença, ele não depende da sua vontade. É Deus quem determina quando, como e quem vai estar na presença, vai se aproximar dele. E essa verdade, meus irmãos, expressa já no verso 1 e 2, ela continua sendo extremamente importante para nós. O texto está falando assim, quanto maior é a familiaridade com as coisas de Deus, maior também vai ser o risco da gente tratar as coisas santas como se fossem algo comum. Crianças, eu quero que vocês desenhem pessoas tratando a igreja com desrespeito. Desenhem
pessoas tratando a igreja com desrespeito. É claro, meus irmãos, que o nosso texto ele não está falando simplesmente da igreja, do templo, mas ele fala de quem habita no templo. Está falando a respeito do Senhor. E o texto fala então que por tratar Deus como algo comum, Nadab e Abiú, ao se acostumarem com o sagrado, eles perderam o temor, se aproximaram da presença de Deus de forma irreverente, e por causa disso eles foram punidos. Só que o texto ele continua, meus irmãos, e a gente vê que Deus, ele não queria que o seu povo vivesse distante da presença dele. E o nosso Deus, ele muito menos desejava ali que os sacerdotes, eles morressem como Nadab e Abiú morreram. E Deus, então, em sua graça, ele vai trazer o dia da expiação para tratar justamente esse problema. A partir do verso 3, meus irmãos, até o verso de número 10, o texto ele vai resumir para a gente toda a cerimônia do dia da expiação. Vai falar dos itens, das roupas, do que vai ser feito. Então o verso de número 3 até o verso de número 10 é só um resumão. E a partir do versículo então de número 11, todo o resumo do verso de número 3 ao 10, ele vai trazer para a gente ele de forma detalhada. O dia da expiação é um único dia, uma vez por ano. E nesse dia só o sumo sacerdote, ele atravessa o véu e ele entra lá no lugar santíssimo. É uma vez por ano, um único dia, alguém entrava, no caso o sumo sacerdote entrava dentro do Santo dos Santos. E quando ele fazia isso, ele ia ali para tratar o seu pecado, para poder interceder pelo povo. E Arão então tinha que reconhecer a condição dele como um pecador, para depois ele poder interceder por toda a nação. Por isso, o verso 11 até o verso 14, ele começa falando para a gente a respeito do sacrifício que Arão ele tem que oferecer por ele mesmo, para tratar o problema do pecado de todos os sacerdotes, dele e de todos os seus filhos. E o texto então, meus irmãos, ele diz que um novilho, filhote do boi, lembre, falei lá no comecinho de Levítico, a oferta mais cara de todas. Esse novilho, ele tinha que ser sacrificado pela oferta pelo pecado. O sangue dele ele tinha que ser aspergido 7 vezes no propiciatório. Se você não sabe o que é propiciatório, é a tampa da Arca da Aliança. 7 vezes esse sangue tinha que ser passado com os dedos ali na tampa da Arca da Aliança. Isso era para lembrar que nem mesmo o sumo sacerdote, o mediador, ele tinha acesso livre à presença de Deus. Arão, então, meus irmãos, o texto fala que ele tem que largar as vestes de sacerdote. Lembra das roupas do sacerdote, aquelas roupas bem bonitas? Ele tem que tirar todas aquelas vestes e ele tem que colocar uma roupa de linho, uma roupa de pano simples. Ele tira então as roupas adornadas, tira o ouro, tira as pedras preciosas, abandona as belas cores para vestir uma simples veste de linho branco. Sabe o que o texto está lembrando para a gente? Que no dia da expiação, o homem, um dos homens mais importantes de Israel, para ele entrar na presença de Deus, ele entra vestido como se fosse um escravo. Se você está lembrado, muita gente fala que a roupa do sacerdote tem sininho, para que ele entre lá dentro e se acontecer alguma coisa com ele, o pessoal escute. Ele não entra com aquela roupa chique. Ele entra lá dentro com a roupa mais simples, a roupa de um escravo. Ele abandona a aparência de honra dele, porque ele entra dizendo: eu sou somente um simples pecador, carecendo da graça divina. E antes dele atravessar o véu, então, meus irmãos, Arão ele enche o santo lugar de fumaça de incenso. Cobre o lugar ali com uma nuvem realmente de fumaça. E essa nuvem ela cobria todo o lugar, cobria a Arca da Aliança, cobria a tampa dela, o propiciatório. E ali Deus manifestava a sua presença. Isso aqui é um lembrete para Arão, o sumo sacerdote, de que nenhum homem,
ele contempla a glória de Deus pelos seus próprios méritos. Para se aproximar do Senhor é um privilégio. Por isso o texto fala: Arão, faz tudo certinho para que você não morra. E somente depois de Arão oferecer então esse sacrifício por ele e pelos sacerdotes, o texto segue falando que ele vai interceder pelo povo. E a partir do verso 15, Arão começa então a realizar o sacrifício pelo povo. Ele sai então do Santo dos Santos, sai de dentro da tenda, e nesse momento então, ele se depara ali com 2 bodes que foram separados pelo povo. E eles lançam sortes, um sorteio, para escolher dos 2 bodes. Um vai ser entregue, sacrificado ao Senhor, e o outro vai ser enviado ao deserto. Nós não temos detalhes de como funciona esse sorteio, mas nesse momento aqui entram então em cena esses 2 bodes. É uma única oferta. O bode, ele simboliza apenas uma única oferta, só que cada uma tem função diferente. O primeiro bode, a partir do verso 15 até o verso 19, vai falar que esse bode vai ser sacrificado como oferta pelo pecado do povo. O texto diz que o sangue desse bode é levado até o lugar santíssimo novamente. Arão volta lá para dentro do Santo dos Santos, dentro de toda aquela fumaça, derrama o sangue 7 vezes no propiciatório, segue o mesmo padrão da oferta do novilho que ele fez. Só que o ritual não termina ali, meus irmãos. O sangue que é levado depois para o santo lugar, ele sai do santo do lugar e ele derrama o sangue ali no altar, aonde fica o incenso. E após ele sai, ele tem que derramar o mesmo sangue no altar onde os animais são queimados, juntamente com o sangue do novilho. São vários e vários detalhes. E tudo, meus irmãos, é importante. À primeira vista, quando a gente olha para esse texto aqui, a gente pensa: o sacerdote tem que ser purificado. E o povo tem que ser purificado. Só que o texto está dizendo para a gente que o objetivo é que o próprio santuário, ele também precisa ser purificado. Não porque Deus deixou de ser santo, mas porque a impureza e o pecado do povo contamina até mesmo o tabernáculo. E Deus, ele não pode ficar no meio de um povo que está em pecado, de um lugar cheio de pecado. Então todo esse sangue que foi derramado é para purificar o sacerdote, o povo e todo o lugar. Isso aqui, meus irmãos, é para a gente lembrar, pensar: pecado tem que ser levado de forma séria, porque ele realmente afeta toda a comunhão de Deus com o seu povo. Depois que acontecia todos esses sacrifícios, e tanto o novilho quanto o bode, o sangue deles era utilizado ali para fazer toda a purificação. A partir do verso 20, o nosso texto, ele volta a falar do segundo bode. E o que acontece com o segundo bode? O primeiro foi morto e sacrificado. O segundo bode, o nosso texto diz que Arão, ele coloca as 2 mãos sobre a cabeça dele. Arão confessa os pecados, as rebeliões, as iniquidades do povo de Israel. E esse gesto aqui é extremamente simbólico, porque a ideia é falar assim: a culpa do pecado do povo é como se ela estivesse sendo passada para um animal inocente. E em seguida, um homem ele era escolhido, e esse homem ele pegava esse bode e ele levava esse bode para o deserto, para uma terra isolada. E ali esse bode ele ia ser abandonado. Crianças, quero que vocês desenhem um homem abandonando um bode no deserto. Então imagina aí um homem levando um bode lá para o deserto e ele vai abandonar esse bode no deserto. E, meus irmãos, o animal então era levado, esse animal inocente, sobre ele foi colocado toda a culpa do pecado de toda a nação. Ele é levado para um lugar isolado.
Algumas traduções aí, não sei se a sua Bíblia aparece, mas fala que esse bode é entregue para Azazel. Muito crente pega esse Azazel e fala que é o nome de um demônio. E fala que o bode foi entregue ali para o Satanás. Só que, queridos, a palavra Azazel, ela simplesmente significa lugar isolado. Lugar realmente ele é abandonado. O texto está simplesmente dizendo que o bode foi levado para um lugar onde ele vai ser deixado para morrer, porque esse lugar não tem condição nenhuma de manter a vida dele. Ele é levado para longe. O foco do texto é falar assim, ó, assim como o bode foi lá longe, imagina o povo de Deus. O homem pegou o bode e saiu caminhando. O povo todo prestando atenção naquele bode sumindo no horizonte. A ideia é falar assim, olha, sabe os seus pecados? Deus fez igual. Levou para longe. Eles foram perdoados. Essa é a ideia aqui do bode indo para um lugar isolado. O texto está lembrando que não basta haver derramamento de sangue. É necessário que a culpa ela seja levada para longe. Assim como o povo, ele aprendia no derramamento de sangue, que o sangue tinha que ser derramado para que eles pudessem viver na presença de Deus, pelo bode enviado ao deserto, eles estavam aprendendo que os nossos pecados foram removidos e foram levados para longe de nós. E depois que era concluída então essa etapa do bode, o texto diz que Arão ele se lavava, ele tirava essa roupa simples de linho, aí sim ele se vestia com as vestes de sacerdote, e agora ele estava, de certa forma, sendo restaurado ao ministério sacerdotal dele. E aí o texto passa a dizer para a gente, a partir do verso 23, que ele vai oferecer 2 carneiros como oferta de holocausto, que é uma oferta onde o animal é totalmente queimado. Uma por ele mesmo, um carneiro por ele mesmo, e o outro carneiro por todo o povo. O holocausto aqui então, meus irmãos, é a última cerimônia do dia da expiação. Se os irmãos estão lembrados, a oferta de holocausto, ela lembra que, olha, a nossa comunhão ela foi restaurada com o Senhor, e a oferta ela significa uma dedicação de vida. Por isso que o animal é inteiramente queimado. Tudo é do Senhor. O texto está falando, a partir do momento que nós somos perdoados, a partir do momento que os nossos pecados são levados para longe, a partir desse momento, cabe agora ao povo de Deus viver uma vida totalmente dedicada a Ele. O texto também fala que o que sobrou do novilho e do bode, porque o texto fala que só usou o sangue deles. O restante desses animais que foram sacrificados no começo do dia da expiação, eles são levados completamente para fora do arraial e eles são totalmente queimados. E a pessoa que queimou eles, na volta, ela tem que tirar as roupas e ela também precisa se banhar e trocar de roupa. É um dia extremamente detalhado, cheio de muita cerimônia. E nada nesse dia permitia qualquer tipo de banalização. Nada aqui banalizava a santidade de Deus. Qualquer erro é morte. E o capítulo termina, meus irmãos, a partir do verso 29, ele fala que esse dia é um estatuto perpétuo. Todos os anos o povo de Deus tinha que realizar essa cerimônia. Eles tinham que interromper as suas atividades. O texto ali fala que por volta do mês de outubro, no dia ali que caísse o dia da expiação, ninguém trabalhava. Funcionava como se fosse o sábado, o dia de descanso deles. Caiu uma terça, ninguém vai trabalhar. Nem um estrangeiro. É o dia todo o povo se dedicando ao dia da expiação. E o texto fala que eles tinham que afligir a sua alma. Afligir a alma é passar o dia em jejum, em autoexame e oração. É um dia que eles ficavam em total reverência ao Senhor. Toda a nação, todo o povo, desde o bebezinho de colo até o mais idoso, todos em jejum
em oração, em autoexame, para participar desse grande dia do calendário aqui de Israel. E durante todo o restante do ano, todos os outros sacrifícios eles continuavam. Só que Deus providenciava o dia da expiação justamente para poder purificar o seu povo e purificar o santuário, para remover a culpa do pecado e para poder renovar a comunhão entre o seu povo e Deus poder habitar no meio deles. Todo esse ritual, meus irmãos, detalhado como se fosse ali uma cirurgia, cheia ali de coisas minuciosas, todo esse ritual, ele aponta para algo muito maior. Se você for lá para Hebreus, o autor aos Hebreus, ele mostra que o dia da expiação, meus irmãos, ele não é um dia que tem um fim em si mesmo. Ano após ano, o mesmo ritual ele tinha que ser repetido, porque ele jamais poderia remover definitivamente o pecado do povo de Deus. Sangue nenhum, de animal nenhum, poderia realizar aquilo que somente Cristo poderia realizar. E Hebreus diz para nós, queridos, que o nosso Senhor Jesus, Ele é o nosso verdadeiro sumo sacerdote. Diferente de Arão, Jesus não precisou oferecer sacrifício por si mesmo, porque Jesus ele é absolutamente santo. Jesus não entrou no santuário terrestre, ele entrou na própria presença do Pai. Diferente do sangue dos novilhos, do bode, Jesus ofereceu seu próprio sangue. E ao contrário do povo que tinha que fazer isso todo ano, Jesus fez isso uma única vez para alcançar a nossa redenção. Cristo, meus irmãos, Ele é o nosso bode expiatório. O Senhor Jesus, Ele que é inocente, Ele levou sobre si todos os nossos pecados. E Ele morreu lá fora da cidade, lá longe do convívio dos homens, para levar os meus e os seus pecados. E Ele suportou todo o juízo de Deus, para que eu e você, nós não fôssemos removidos da presença de Deus. E por isso, meus irmãos, Levítico 16, ele anuncia figuras que são realizadas de forma definitiva no Senhor Jesus. O texto de Levítico é para lembrar para a gente que o caminho até Deus ele já foi aberto. E ele foi aberto de uma vez por todas. Não para você chegar na presença de Deus uma vez por ano, mas para você ter acesso a Deus todos os dias. Porque através de Cristo a gente está unido ao nosso Pai. Nele, queridos, nossos pecados não foram somente cobertos. Cristo expiou os nossos pecados e Ele providenciou comunhão nossa, restaurou nossa comunhão. E tudo isso, toda essa verdade presente nesse texto, ela tem que conduzir a gente então a algumas reflexões. E eu quero colocar aqui então, meus irmãos, quero terminar a exposição colocando 3 lições para nós. Eu quero que você pense, então, que a gente pense em algumas coisas. A primeira delas, eu quero que você se faça essa pergunta. Você ainda se impressiona de você poder entrar na presença de Deus? Você se impressiona de você poder entrar na presença de Deus? Nesse capítulo aqui, meus irmãos, a gente vê um povo, que esse povo está desejoso de estar na presença de Deus. Todo o ritual aqui, meus irmãos, é para que Deus pudesse habitar no meio deles. E a grande preocupação aqui não é somente se a culpa do pecado vai ser removida, mas a preocupação aqui é preservar a comunhão com o Senhor. Por isso que o dia da expiação acontece, para que a gente possa permanecer na presença do Senhor. Eu te pergunto, será que você tem esse mesmo desejo no coração? Então pense aí, quando você busca a Deus, o que realmente você procura nele? O que você procura em Deus quando você busca Ele? Você busca o próprio Deus?
Ou você busca aquilo que Ele pode te dar? Pensa aí, se todas as respostas das suas orações, se todas elas fossem não, se você falasse Deus, Ele falava não, Deus ainda ia ser suficiente para você? Pensa nisso. A sua maior alegria na sua vida cristã é você estar na presença de Deus? Ou é você receber as bênçãos que vêm dessa presença? Todas essas perguntas, queridos, a resposta que você deu aí, não é para você simplesmente perceber se tem ou não tem uma atividade espiritual na sua vida. Quero que você pense o seguinte, olha, você continua orando, você continua lendo a Bíblia, você continua frequentando os cultos, só que se o seu coração não se encanta mais com quem Deus é, isso significa que você está substituindo a alegria da comunhão com Deus por qualquer outra coisa. A presença dele se tornou rotina para você. Você está fazendo igual Nadab e Abiú, que o texto menciona no começo do capítulo. Foi exatamente isso que matou os dois. A familiaridade trouxe descuido. O descuido produziu irreverência. E a irreverência trouxe morte para eles. Só que Cristo, meus irmãos, a gente acabou de ouvir, ele vem justamente para restaurar o que o pecado destruiu. E o Senhor Jesus, ele abriu não só um caminho para a gente estar na presença de Deus, ele reconciliou a gente com o próprio Deus. O Evangelho, meus irmãos, não é só para conduzir você ao céu. O Evangelho é para conduzir você até o Pai. Então, quero que você coloque um desafio para você nessa semana. Nessa semana, antes de você abrir a sua Bíblia, antes de você orar, faça uma pausa. Não comece falando, mas eu quero que você pare, você lembre diante de quem você vai encontrar. Então peça para Deus, Senhor, desperte novamente o meu coração para me encantar com a sua presença. Reverência, meus irmãos, não nasce das palavras. Ela nasce de um coração que ele voltou a contemplar a grandeza do Deus com quem a gente fala. Então pense nisso. Você ainda tem alegria, tem prazer em estar na presença de Deus? Ou será que já banalizou tudo? Perdeu essa alegria, perdeu esse maravilhamento com o Senhor? Então reflita sobre isso. O texto é para a gente lembrar a gente disso. Segunda lição. Você ainda tenta carregar pecados que Cristo já levou? O dia da expiação, o ponto marcante dele aqui, é quando o bode ele desaparecia lá no horizonte. Falo isso, meus irmãos, porque pense no dia da expiação pela perspectiva do povo. O povo não viu o que Arão estava fazendo lá dentro do Santo dos Santos. O ponto alto que eles mais participavam é quando o bode estava indo embora. E nesse bode, queridos, Deus estava ensinando o povo, estava falando assim, os seus pecados são levados para longe. O problema do pecado ele foi resolvido porque teve um substituto que levou a culpa no seu lugar. Então pensa, você é alguém que vive realmente crendo que Cristo levou os seus pecados em seu lugar? Claro, pastor. Então pensa nessas perguntas aqui. Quando você peca, a sua primeira reação é correr imediatamente para Deus para pedir perdão? Ou você se esconde? Demora horas, dias para confessar o seu pecado. Se você demora horas e dias, você não crê que Cristo carregou os seus pecados. Você tem dificuldade em entender essa verdade. Você vive como um filho que foi recebido, ou você vive como um empregado que está tentando merecer permanecer na presença do Pai. O que você pensa
com relação ao seu pecado? Você lida mais com o tamanho do seu pecado ou você realmente entende a suficiência da obra de Cristo na cruz? Meus irmãos, quando eu faço essas perguntas, talvez você tenha descobrido que você continua vivendo como alguém que precisa pagar. Você tem vivido como alguém que precisa pagar sua dívida. Você continua alimentando culpa antiga. Você continua acreditando que Deus ele só está te suportando. Só que a Escritura, ela revela que aqueles que pertencem ao Senhor Jesus são recebidos por Ele como filho. O problema aqui não é se você peca muito ou se você peca pouco. O problema é que a gente não aprendeu ainda a descansar na suficiência da obra de Cristo. O Evangelho está anunciando que a gente precisa descansar. Cristo, meus irmãos, Ele não morreu somente pelos nossos pecados. Ele levou os nossos pecados para longe. A culpa foi removida. Toda a condenação ela foi cancelada. Jesus está falando, o acesso está aberto. Vai para Deus, seu bocó. Praticamente isso, acorda. Então por isso, meus irmãos, quando você pecar, não foge de Deus. Corre humildemente para Ele, confesse rapidamente, se arrependa sinceramente, depois levante. Não porque você é digno de algo, mas porque Cristo, Ele fez o que nenhum sacerdote, nenhum sacrifício conseguia fazer de forma definitiva. Então pensa, você ainda carrega pecados que Cristo já levou? Por último, a última coisa para a gente pensar aqui, a sua vida, a nossa vida, ela demonstra que a gente deseja permanecer diante de Deus. O dia da expiação, meus irmãos, ele não termina quando o sumo sacerdote sai do Santo dos Santos. Não acaba ali. Naquele dia, meus irmãos, todo o povo, eu falei, é chamado ao descanso, jejum, oração, autoexame. A expiação aqui não é só uma cerimônia. Ela estava moldando a maneira de Israel viver diante de Deus. Isso, meus irmãos, é para fazer a gente olhar para o nosso próprio coração. Pensa aí, quando a sua mente está livre, para onde que ela corre? O que ocupa mais o seu pensamento? O que desperta mais alegria em você? O que rouba mais a sua paz? Se Deus ele retirasse hoje aquilo que você mais ama, o que faria você pensar que a vida ela perdeu sentido? Talvez, meus irmãos, ao responder essas perguntas, você vai descobrir que o maior problema seu não é falta de tempo para Deus. Talvez o problema seja outro. Talvez seja o seu coração que ele não está encontrando um lugar para descansar. Você encontrou, na verdade, outro lugar para descansar. O trabalho, a família, o dinheiro, o reconhecimento, os seus projetos, às vezes até um pecado que você está mantendo. E quando essas coisas elas ocupam um lugar, meus irmãos, que somente o Senhor ele tem que ocupar, tudo isso se torna ídolo. E um coração que está cheio de ídolos, ele dificilmente, meus irmãos, ele vai ter prazer na presença de Deus. Então o Evangelho, ele nos oferece, queridos, algo que é muito maior e muito melhor. Cristo ele não morreu apenas para perdoar. Ele morreu, já falei, para reconciliar o nosso coração com Deus. É para restaurar, meus irmãos, a alegria de viver diante do Pai. Então, nessa semana, fica o desafio para você, reserve tempo para você orar, para você ler a Bíblia, para você participar da comunhão da igreja. Só que faça isso lembrando por que você faz essas coisas. Então, antes de você abrir a sua Bíblia, como eu falei, pare por um instante, fala assim, Senhor, fale ao meu coração. Antes de você orar, lembre, olha, eu vou estar diante de alguém que é grandioso. Antes de você dormir,
Avalia seu dia e pensa assim: será que hoje eu vivi consciente da presença de Deus? Queridos, durante séculos, um homem só, ele podia entrar no santo lugar, no Santo dos Santos. E ele fazia isso uma vez por ano. Pensa, durante séculos, um homem durante uma vez por ano, ele entrava na presença de Deus. Hoje, meus irmãos, por causa do Senhor Jesus, você pode entrar todos os dias. Não desperdice o privilégio que você tem. Então, permaneça na presença de Deus. Aproveite a presença de Deus. Queridos, vamos orar neste momento. Vamos pedir para que o Senhor trate o nosso coração e nos ajude a viver diante da presença dEle, como nós aprendemos nesse texto. Senhor Deus, Pai amado, Senhor, graças ao Pai, nós te rendemos pela tua palavra e pela forma, Pai, como ela nos leva a refletir sobre a nossa caminhada cristã. Te louvamos, ó Pai, pela obra de Cristo na cruz. Porque por meio do Senhor Jesus, ó Pai, nós temos livre acesso a Ti. E nós clamamos, ó Pai, para que possamos realmente desfrutar, ó Pai, do privilégio que é estar em Tua presença. Nos ensina, Senhor, a olhar para o Senhor com maravilhamento. Não permita, ó Pai, que o nosso coração banalize a presença do Senhor, mas que possamos realmente viver no temor do Senhor e na alegria, ó Pai, que é estar em Tua presença. Nos ajude, Senhor, a lidar com os nossos pecados, para que possamos, ó Deus, crer na suficiência da obra de Cristo, para poder correr, Senhor, para a presença do Senhor diante das nossas falhas, fazer isso, ó Pai, imediatamente, ó Pai, de forma arrependida, crendo, ó Pai, que em Cristo nós temos perdão. E que o Senhor, ó Pai, trate o nosso coração para que possamos ter deleite, ó Pai, em estar na Tua presença. Nos ensine, ó Pai, a confiar na obra de Cristo. Meu Pai, que possamos realmente lembrar que no Senhor Jesus nossos pecados são perdoados, nele, ó Pai, nossos pecados são levados para longe, nele, ó Pai, nós temos uma perfeita e perpétua intercessão, ele que é o nosso sumo sacerdote. Nos ensine, ó Pai, a não apenas crer, mas a viver, ó Pai, as verdades que o Teu Evangelho nos apresenta. E renova a nossa vida, ó Pai, renova a nossa fé, para que possamos depender do Senhor. Assim nós oramos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Queridos, ainda dentro do nosso momento de